dando continuidade à nossa programação. Neste momento, convidamos Fernanda Martins, secretária executiva do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, para fazer o acolhimento e conduzir as palestras magnas. Meu Deus! Convidamos Tatiane Lustink. Espero que eu não tenha errado, desculpa. É egressa do Sistema de Proteção da Argentina e defensora dos direitos de crianças e adolescentes. Estudante de serviço social na Universidade de Buenos Aires, contribuiu para diversos espaços de investigação e defesa a nível regional, apoiando e promovendo a participação e a capacitação dos jovens. Atualmente, coordena o Comitê Juvenil da Rede Latino-Americana de Egressos de Proteção. Convidamos também Patrícia Rodrigues, egressa do Sistema de Acolhimento, advogada com enfoque em direitos humanos, conselheira deliberativa do Instituto Fazendo História, representante da Juventude Egressa do Brasil. Convidamos agora Mariana Incarnato, psicóloga pela Universidade de Buenos Aires, mestrado em Desenho e Gestão de Políticas e Programas Sociais e pós-graduação em Intervenções com Famílias e Crianças em Situação de Dificuldade Social e Proteção Infantil. Maus Tratos e Abusos na Infância, pela AUB. É fundadora da Associação Civil Doncel e foi sua diretora executiva de 2010 a 2019. Ela também fundou a Rede Latino-Americana de Egressos em Proteção, que tem 12 países como membros. Mariana é ativista de questões ligadas a crianças e adolescentes sem cuidados parentais na região e tem sido promotora da Lei de Egressos Assistidos, que vigora em nível nacional na Argentina, desde 2017. Atualmente, é consultora de diversas organizações como a Unicef e assessora na legislatura da cidade de Buenos Aires. É professora do mestrado em estudos juvenis da Flasco, Argentina. Muito obrigada. Gente, olha que mesa poderosa, né? Que coisa maravilhosa. Muito obrigada, meninos. Mas eu queria aqui convidar, né, a doutora Luciana, professora da PUC Paraná, que vai fazer a tradução para nós, do espanhol para o português. Maravilhosa, gente que escreveu Minha Vida Fora Dali. Então, ela é autora do livro que vocês receberam aí, que o Patrick falou, Minha Vida Fora Dali. Então, muito obrigada, Luciana. Vai ser agora nossa tradutora. Olha, maravilhosa. Depois vai ser palestrante à tarde. Né? É isso, gente. Muito obrigada. Eu queria contextualizar muito rapidamente aqui, dizer, né, que o seminário Minha Vida Fora do Acolhimento vai tratar da transição, né, a preparação para a vida adulta. Né? Desde que a criança, o adolescente chega no acolhimento, não foi possível a adoção, nós temos que já começar a preparar para a saída, para a vida adulta, para que ele tenha também autonomia e prepararmos para essa transição, para que ele possa, né, de certa forma, chegar nessa vida adulta de uma forma digna e tendo todos os seus direitos garantidos. Então, esse evento ele foi possível, eu queria aqui dizer, né, a parceria da PUC-MINA, das aldeias SOS e, sobretudo, né, do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária. E gostaria também de dizer, assim, fazer menção à Débora, que me apresentou do Instituto Fazendo História, Mariana Incarnato, né, a Tatiana e a Patrícia. Então, te agradecer que, no início, né, teve muito presente conosco, discutindo tudo, né, em todos os momentos. Muito obrigada, Débora, pela sua dedicação ao tema e por ter nos conectado. Né? Isso é o movimento, conexão, é vida. Muito obrigada, viu, minha querida?
E aí, sem delongas, hein, gente, que eu já tive muito aqui, muitas vezes, eu já vou passar a palavra para minha querida Tatiana, né? Com você a palavra, para que você possa falar. Obrigada. Oh, meu Deus! O que você quer dizer? Gente, que complicado agora essa mesa, né? Depois de cantar, de chorar, tá complicado. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para animar, porque, eu tô muito nervosa, mas também estou muito feliz de estar aqui. Eu tinha preparado umas palavras, mas todas as coisas que eu já fui ouvindo até agora me mexeram muito e falei, bom, vou reestruturar o que eu pensei. Para me apresentar, eu sou Tatiana Lustig da Silva, sou argentina, porém no sistema de acolhimento na Argentina. Eu falo português porque minha mãe ela é brasileira. E sempre eu fiquei com a dúvida de como era o sistema de acolhimento no Brasil. Então, eu dizia, eu tenho que conhecer e saber como que é. Porque ouvindo e refletindo todos esses dias com os jovens, eu pensava em como podia ter sido diferente a minha experiência se eu tivesse minha família perto, né? E como é importante reforçar que os acolhimentos não sejam institucionais. Voltando um pouquinho, eu sou estudante da carreira de Serviço Social, Trabalho Social, na Universidade de Buenos Aires. E algo que eu quero destacar muito, que hoje em dia eu sou ativista pelos direitos das pessoas que passamos pelo sistema de acolhimento, graças ao ativismo, graças a continuar na rede com os jovens. Porque eu acho que, senão, eu não tivesse acreditado que eu poderia. Lamentavelmente, a gente sabe que tem muitas diferenças na qualidade do cuidado. Tem acolhimentos que funcionam melhor, tem acolhimentos que funcionam pior. E não tem como uma regra de como tem que ser o cuidado. E muitas vezes eu penso por que a gente, quando morava na instituição, a gente recebia um presente em dias comemorativos especiais. E a mudança quando a gente sai. Eu me emocionei muito em vários momentos do difícil que é a saída do acolhimento, tudo que acontece com a gente. E quando eu saí do sistema, eu conheci uma organização que se chama Doncel, na Argentina. Ali eu fiz alguns cursos com saída laboral, para fazer o CV, tudo coisa que a gente sabe, né? Os jovens, esses cursinhos que você vai fazer, que depois vai somar, como fazer o currículo, como se comportar numa entrevista. E lá, nesse curso, tinha outras pessoas que também tinham passado pelo sistema de acolhimento, de diversas idades. Tinha gente que tinha 18, 19, que nem eu, tinha gente de 30. E aí a gente percebeu que todos, quando saímos do sistema de acolhimento, tínhamos passado pelos mesmos medos, inseguranças, não ter apoio, não ter acompanhamento. E a gente falou, isso vai continuar acontecendo. Se a gente não tomar uma atitude, pegar pelo braço, isso daqui vai continuar acontecendo. E quanto tempo mais a gente vai esperar que isso aconteça? Quantas pessoas mais vão ter que sair do acolhimento e vivenciar isso? E aí a gente montou um grupo entre pares, entre jovens que tínhamos passado pelo sistema de acolhimento, e montamos a Guia Egresso, que é um programa da organização Doncel, que a Mariana é a fundadora. E quando o recém-companheiro falava muito sobre sentir aldeias infantis como uma família, comigo acontece o mesmo. Eu acho que o acolhimento nos dá isso. Ontem a gente falava com o Jackson e com o Eduardo todas as virtudes que nos deixou o acolhimento. E ontem também, nas nossas rodas de reflexão e demais com os jovens, tinha vários debates de tudo que tem que melhorar no sistema, mas também as coisas boas que tem e que tem que ser replicadas em outros espaços, para que a gente que está aqui, a gente não seja os únicos ou os melhores casos. Na canção eu pensava, cada vez que eu venho nesses espaços, eu me sinto em casa. Cada vez que eu conheço uma pessoa que passou pelo sistema de acolhimento, por mais que seja de outro país, com outra experiência, eu sinto essa pessoa como um familiar. Porque tem coisas que a gente sente. Se eu falar com outra pessoa, os sentimentos que tiveram no momento da saída do acolhimento, vai ser os mesmos. E a questão é, por que isso daí tem que ser forçado, sem acompanhamento? Por que a gente tem que ter uma mudança tão grande?
Então, foi assim que a gente montou o grupo Guia Egresso e começamos a ir nas diversas casas e instituições de acolhimento a conversar com os jovens. Vários não tinham presente que, em algum momento, eles iam ter que sair do sistema de acolhimento. E a gente estava como, você tem meses, porque o sistema não espera a gente estar preparado. Não nos prepara e não nos espera. Então, aí o trabalho era aqui que a gente vai fazer para poder acompanhar e para continuar em contato. E algo que eu nunca tivesse pensado, com tantas coisas que eu queria fazer, e o grupo também, a gente conseguiu avançar num projeto de lei. A Argentina é o primeiro país da região que tem uma lei que acompanha o egresso de jovens. É uma lei nacional, e ela é uma lei puxada pelos jovens, pelas organizações e pelos acadêmicos. E aqui eu vejo que é um grande exemplo das coisas que a gente pode fazer. A primeira vez que a gente teve um evento no Congresso, eu estava muito nervosa, eu tinha me preparado, as palavras, coach, todas essas coisas. Chegou no momento, eu sentei e a primeira coisa que eu fiz foi chorar. E eu falei, gente, isso daqui eu não tinha que estar fazendo, mas eu estou muito emocionada, porque eu sei que eu estou falando, mas estou representando um monte de jovens. A gente lutou por uma lei que a gente não teve e que a gente não ia poder desfrutar. Foi um direito que a gente não teve naquele momento. Mas o que eu fico muito pensando é o poder que as pessoas temos quando a gente se junta. Quando os técnicos nos ouvem e nos chamam para as mesas de discussões. Quando nos fazem lugar na mesa. Falaram que a gente já tem voz. A gente precisa somente os espaços de escuta e de trabalho em comum. Porque a gente já sabe o que tem que melhorar no sistema. E hoje em dia, cada vez a gente vê jovens muito preparados. Eu cheguei aqui e achei um monte de jovens e eu pensava, nossa, as coisas boas que podem acontecer, que podem vir. Eu espero que esse evento seja o primeiro de um grande momento, que daqui 20 anos a gente veja também nossas fotos, as fotos desse dia, de todas as coisas que podem acontecer. Porque tem vezes que a gente não acredita que algo pode acontecer, mas passa quando a gente pega na mão, com o compromisso. Então, as autoridades que estão aqui, eu peço o compromisso, que elas se comprometam realmente, que esse daqui seja um momento histórico, que realmente ouçam os jovens, que tem muitas coisas para dizer, tem muita coisa para melhorar no sistema, mas também tem coisa boa. A questão é que a gente não pode deixar passar mais tempo, porque o sistema a gente já sabe como é e o que acontece se a gente não trabalha em comum. Por outra parte, eu queria contar para vocês que existe uma rede latino-americana de egressos de proteção, onde participam várias organizações, como Fazendo História no Brasil, e vários países, são 11 países da região. E a gente faz um trabalho muito grande, e o mais lindo é que esse espaço tem um comitê jovem, onde tem ativistas de diversos países. Cada país está lutando com as pressões que precisam fazer, com as mudanças que precisam fazer no território. E eu quero fazer um convite para os jovens aqui se somarem também à causa, que vocês se unam, porque realmente vocês sabem todas as mudanças que tem que fazer, e aqui tem pessoas, tem organizações, tem um movimento dispostos para ouvi-los e para fazer mudanças. Algo também que eu queria comentar, que se mencionou sobre a metodologia, a Rede Adoncel trabalha muito a metodologia entre pares. Isso quer dizer, os jovens são entrevistadores. Os jovens não ficamos no lugar de observação. A gente vai entrevistar, a gente em primeiro lugar. Então, esse chamado também são para os jovens, que vocês saibam que os lugares que vocês viram do outro lado, agora vocês podem estar. Hoje em dia, a gente é trabalhador social, a gente é advogado, e a gente melhora o sistema. A gente melhora para que outras pessoas não passem o que a gente passou, para que realmente seja diferente. Mas, para isso, a gente precisa da união e a gente precisa poder trabalhar em conjunto. Por último, eu queria fazer um chamado
a que, a partir de agora, os jovens possamos acreditar realmente que podemos ter a vida que a gente sonhou e que a nossa história não nos define, não define a gente. A gente pode chegar onde a gente quer. E sempre vai ter do lado pessoas acompanhando a gente. Então, eu espero que o Brasil possa avançar muito na sua legislação também, que cada país possa ter legislativas e leis que acompanhem os jovens na saída do acolhimento e que cada vez se transforme mais a qualidade do serviço de acolhimento, que se passe a cuidar dos familiares. E eu agradeço. Eu estou ainda muito nervosa, porque é muito emocionante estar aqui e ver tantos jovens. Eu espero que o dia da manhã a gente possa fazer nossos próprios eventos. Então, muito obrigada. A Tatiana esteve aqui conosco ontem, apoiou toda a organização com a Juventude em Movimento. Nós tivemos aqui, somamos mais de 50 jovens esses dias, aqui transitando, passando, discutindo, se conectando do Brasil todo. Então, você veio com a sua força para nos apoiar, Tatiana, para que a gente possa fazer um movimento como está sendo feito na Argentina. E a gente conta com você e contamos, vocês todos podem contar com o Movimento Nacional para somar e estar junto com vocês nessa nova rede que surge aqui em Belo Horizonte, no nosso país. Muito obrigada. Viu? Eu queria passar a palavra para a Patrícia Rodrigues. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou egressa do Serviço de Acolhimento e tenho 28 anos. Assim como a Tati, eu elaborei algumas palavras hoje mais cedo, mas aí, escutando as pessoas, eu acabei dando uma transformada. E aí, ouvindo a Luciana, eu fiquei pensando como eu me criei na rua e sozinha. Tudo que eu sou hoje é um resultado de conquistas minhas, óbvio, com a ajuda das organizações da sociedade civil que me apoiaram, mas principalmente das minhas conquistas e da minha própria criação. Só que, depois de estudar e me compreender nesse processo, eu entendi que eu não deveria ter me criado sozinha, que isso jamais poderia ter acontecido. O artigo 227 da nossa Constituição Federal determina que a educação é um direito de todos e o cuidado, acabou não colocando aqui certamente, mas é o artigo que fala do dever que o Estado tem de proteger de forma integral todas as crianças, adolescentes e jovens. E esses direitos, eles me foram negados, desde o meu processo de que eu entrei no abrigo até o meu momento de saída. Um dos mais importantes deles foi, recentemente, eu acessei o processo de acolhimento. E no processo de acolhimento, é possível ver que não foi feita a defesa dos meus direitos de forma integral pelo órgão ministerial, que tem o papel de garantir os meus deveres, os meus direitos, que tinha o papel de investigar se eu tinha a possibilidade de retornar para aquela família, que tinha o papel de investigar se aquela família, mesmo não me querendo, como está lá colocado no processo, que a minha genitora diz que não me queria, que ela tinha o papel de pagar para mim uma faculdade, que ela tinha o papel de pagar para mim um curso, que ela tinha o dever de cuidar de mim, ainda que à distância, e esses direitos não me foram garantidos. Para além disso, além dessa questão do acompanhamento do processo de acolhimento, após a saída eu enfrentei diversas problemáticas e, junto com outros adolescentes, eu considerei as mais importantes, que é o acesso à moradia digna, o acolhimento psicológico, a necessidade de combate ao racismo, vez que, no nosso país, somos 54% da população de pretos e pardos. Isso significa que vai ter mais crianças e adolescentes e jovens pretos no abrigo. Isso significa que os cuidadores precisam ser formados para saber atender uma criança e uma adolescente negra, para entender todas as interseccionalidades que nos atravessam, que nos prejudica, que faz com que a gente acesse subemprego. Eu tenho 28 anos hoje e eu só consegui ingressar na carreira com 23 anos. Antes disso, eu fui vendedora, babá, faxineira, garçonete,
Por quê? Porque o mercado de trabalho não me dava espaço. Para além disso, é necessário também que no processo de desligamento seja falado sobre a educação financeira, que é uma coisa que a gente não entende. Os abrigos nos dizem, guardem dinheiro, mas os abrigos nos ensinam como guardar esse dinheiro de forma que ele renda. O abrigo não nos ensina a gastar esse dinheiro de uma forma controlada após a saída. Uma outra coisa que eu queria colocar é a necessidade que os jovens de acolhimento precisam ter de ser reconhecidos como minoria. E que essas minorias possam acessar direitos efetivos como educação e moradia. Porque hoje a gente tem as diversas minorias das pessoas em situação de vulnerabilidade reconhecidas e pautadas como tal, que conseguem acessar através de cotas, através de políticas públicas. Então, é muito importante que a gente seja reconhecido nesse lugar de minoria, nesse lugar de proteção. Além disso, eu queria pontuar, por fim, a importância de valorizar e financiar a produção de conhecimento nessa área. Para estar aqui, eu elaborei um artigo que vai ser publicado pela PUC Minas. E... Estou nervosa, gente, estou tremendo. E durante essa pesquisa, e aí o método científico, a gente precisa fazer pesquisa. E aí eu percebi que são poucos os dados acerca das pessoas do serviço de acolhimento. Esses dados precisam estar no Anuário de Segurança Pública. Os órgãos do judiciário precisam elaborar dados que sejam seguros, porque é muito difícil você compreender a jurisprudência das crianças e dos adolescentes, porque os processos tramitam em segredo de justiça. Logo, a gente não consegue saber como os juízes decidem, como está tudo isso sendo feito. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer e pedir que seja financiado, que haja valorização de quem atua nessa área, para compreender que o custo de estar aqui, além de ser financeiro, ele é também emocional. Ele é muito emocional. Estar aqui, reviver a nossa história, rememorar, pensar que todos esses jovens que estão aqui passaram por algum momento, por uma das tristezas que eu já passei, é triste, é dolorido. Então, é importante que a gente seja reconhecido como nesse lugar, que a gente seja valorizado, inclusive com a remuneração adequada. Por fim, eu queria contar que, para todos os jovens egressos que estão aqui, é preciso ter esperança. Eu me considero hoje que eu venci muito na vida, principalmente por estar aqui na frente de vocês, por poder ser uma referência para as... Eu brinco com as minhas crianças do Instituto Fazendo História, com quem eu tenho muito carinho e amor. E hoje eu sou uma advogada em direitos humanos, trabalho no escritório chamado Matos Filho, defendo mulheres em situação de violência, casos de racismo e discriminação por LGBTfobia. E essa é a resposta que eu tenho para dar. É possível. Eu sempre sonhei em trabalhar na área social e hoje eu estou conseguindo isso de uma forma que eu sou bem remunerada, que eu sou bem valorizada no que eu faço. Então, acreditem em vocês mesmos, acreditem no potencial de vocês e contem comigo para qualquer coisa. Ai, que emoção, né, gente? Eu já perdi até o rumo aqui. Ai, que emoção, né? Que potência, minha gente. Que a gente escute isso tudo. Não, nós não viemos só para ouvir, não. É ação. Vamos para a ação, sistema de garantia de direito. Até quanto nós vamos violar os direitos dessas crianças e adolescentes? Não podemos só escutar. É muita dor, é reviver tudo. Vocês são muito corajosos, Patrícia, você é uma mulher muito corajosa. Que honra estar aqui sentada ao seu lado. Muito obrigada pela sua luta. Parabéns, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de passar a palavra para a querida Mariana Incarnato, uma mulher que luta há muito tempo na América Latina para garantir os direitos humanos dos jovens egressos. Com você, querida. Gracias.
Bueno, soy la única que va a tener una traductora. Pido desculpas, mas eu não falo português. Então, ela é a única que vai ter uma tradutora, uma pseudo-tradutora que está estreando como tradutora hoje, mas que vai fazer o seu melhor. Mas pede desculpas por não falar português. Quiero agradecer muy especialmente a Fernanda, al movimiento, a Facendo, a los miembros de la red latinoamericana que están aquí hoy. Es una alegría enorme, créanme que muy, muy importante para nuestra red poder estar aquí en Brasil con ustedes. Ela agradece aos organizadores, a Fernanda, ao movimento, ao Instituto Fazendo História e diz da alegria dela de estar fazendo parte desse momento aqui com vocês. Bueno, estamos emocionados y emocionadas. Entonces, voy a darles un tiempo para relajarse y vamos a pensar. No vamos a sentir tanto, vamos a pensar un poco. A gente está muito emocionado, né? Então ela vai dar um tempinho para a gente racionalizar um pouco, para a gente baixar as emoções e pensar sobre esses temas tão importantes que a gente está tratando. Argentina es efectivamente el primer país de América Latina y el Caribe que logró una política homogénea para todos los jóvenes del país que salen del cuidado. A Argentina é o primeiro país da América Latina que conseguiu uma política pública abrangente e específica para os jovens que deixam o acolhimento. Esta ley está asociada a tres fundamentos básicos que a lo largo de los años del trabajo de Doncel descubrimos que eran desigualdades que vivían los jóvenes que estaban con sus familias y los jóvenes que no estaban con sus familias. Essa lei está alicerçada em três fundamentos que dizem da desigualdade dos jovens que, em comparação, né, os jovens que vivem com suas famílias e os jovens que não tiveram a possibilidade de viver com suas famílias. El primero tiene que ver con la responsabilidad parental. Es decir, la Argentina es un país en el cual la familia tiene obligación de manutención de los hijos y las hijas hasta la edad de 21 o 25 años si están estudiando. Esto no sucedía para los jóvenes que não contavam com uma família que pudiera mantenerlos. O primeiro fundamento diz respeito à responsabilidade parental, né, que é essa obrigação que os pais têm de oferecer os cuidados a seus filhos até os 21 ou até os 25 anos, que é algo que os jovens que não estavam com suas famílias não tinham. Esto significa que apelamos a un principio que llamamos de no discriminación. Es decir, los jóvenes dentro del cuidado alternativo eran discriminados de muchas maneras, pero esta era una. Es decir, que no contaban con los mismos derechos que cualquier otro joven que vivía con su familia. Então, pensando no princípio da não discriminação, os jovens que moram nos acolhimentos seriam discriminados por não poderem contar com seus pais nesse processo de cuidados. El segundo punto tuvo que ver con el acompañamiento en la adquisición de la autonomía progresiva. Saben ustedes, la autonomía progresiva es un derecho consagrado por la Convención por los Derechos del Niño y debe ser necesariamente acompañado por los adultos, los referentes de ese niño o niña. E o segundo fundamento seria o acompanhamento na aquisição da autonomia, que é algo que é um direito, né, das crianças e dos adolescentes de terem esse acompanhamento e que os jovens e crianças acolhidas também não teriam. El tercer elemento fue considerar la necesidad de una política de transición en todo el territorio nacional. Argentina es un país muy desigual
en donde el norte del país es la zona más pobre y el centro y el sur son las zonas más ricas, y entonces la distribución de los programas o de los recursos que había era discrecional en función de cuánto dinero había en una zona ou em outra. E o terceiro aspecto seria a necessidade de uma política em todo o território nacional, né? Porque a Argentina é um país bastante desigual, existem muitas diferenças de recursos financeiros, né, nas diferentes regiões, então os recursos disponíveis para esses jovens também eram muito diferentes ao longo do território. Finalmente, después de 2 años de debate, de conversaciones en las 2 cámaras, la de senadores, la de diputados, en donde todo el tiempo los jóvenes y las organizaciones y los referentes estuvimos en discusión interna sobre cuál debía ser el contenido de una ley. No había antecedentes, porque no hay antecedentes en la región, entonces ese contenido se construyó en un proceso de debate muy importante, por eso es una de las pocas leyes que siempre en Argentina se mencionan como una ley que viene de la comunidad. E aí, ao longo de 2 anos de debate no Senado, na Câmara, sempre com a presença ativa, né, dos jovens nesse processo, porque não existia nada que pudesse alicerçar essa política, né? Então, num debate intenso e com essa característica de algo que foi construído muito coletivamente com os próprios jovens. Por eso, yo estoy convencida que no se podría haber hecho de otro modo. Y el primer comentario que les hago es, no sé si es necesario tener una ley para tener una política, pero sí es necesario tener a los jóvenes adentro para tener cualquier política. Ela está muito convencida de que esse processo foi muito importante, né? É importante ter os jovens participando desse processo. Então, ela entende que não necessariamente precisa existir uma lei para existir uma política, mas sim é necessário ouvir os jovens nesse processo de construção dessa política. Este derecho a la participación está absolutamente ligado al derecho a ser oído. Derecho consagrado, por supuesto, en la Convención clave para el interés superior, pero que se aplica muy poco en relación a la evaluación que hacen los niños, niñas y adolescentes del cuidado que reciben. Es decir, a muy pocos adolescentes y jóvenes se les ha preguntado qué opinan de su cuidado durante el cuidado o luego del cuidado. Então, a questão do melhor interesse da criança é sempre olhado, mas nunca perguntando para a criança ou para o jovem como que ele entende, ou ela entendem, né, que foi esse cuidado oferecido, né, a ela. Então, a questão do direito a ser ouvido é muito pouco aplicado no monitoramento e na avaliação das políticas que já existem. Finalmente, esta ley crea un programa nacional que hoy llega a más del 90% de los jóvenes del país que salen del cuidado y tiene 2 elementos principales. Un apoyo económico de un 80% de un salario, de un ingreso desde los 18 hasta los 21 años o hasta los 25 si el joven está estudiando, y un acompañamiento técnico de un referente que pueda dar soporte a lo que es justamente la transición del sistema de cuidados hacia la vida adulta. Então, hoje existe uma lei, um programa nacional que atinge praticamente 90% dos jovens em situação, né, que estiveram nos cuidados alternativos, que tem 2 grandes eixos, né? O apoio econômico. Então, esses jovens dos 18 aos 21 anos, às vezes até os 25, se o jovem estiver estudando, eles ganham um auxílio, uma bolsa de 80% de um salário mínimo. E
o outro eixo é o acompanhamento técnico de um referente, de uma pessoa que vai ser a referência para esse jovem durante essa transição. Esa transición en realidad es un cúmulo de transiciones, porque cuando un joven sale del cuidado, en realidad vive muchas transiciones en una. Vive una transición acelerada, sale de un día para el otro, en general con poca preparación, pero además tiene que pasar de ser un estudiante a ser un trabajador, muchas veces pasa a ser madre o padre, además de tener que enfrentar la transición de salir del cuidado después de muchos años o de un promedio alto de años de alojamiento. Para esses jovens, a transição, na verdade, se caracteriza como um acúmulo de transições, né? Porque, além dessa transição para a vida adulta que todos os jovens fazem, os jovens que passaram parte da sua vida no acolhimento têm uma transição que é mais acelerada, mais abrupta, de uma hora para outra, né? Que envolve outras mudanças de papel, como de estudante a trabalhador, que em alguns casos também vai envolver se tornar pai, mãe, né? Então, essa característica de um acúmulo de transições. Por eso cada transición es única y no puede pensarse más allá de la biografía, de la historia, de quién es ese sujeto al que vamos a acompañar. Por isso que cada transição é única e a gente precisa considerar as características únicas, a história pessoal de cada jovem. Esto no es muy simple porque las políticas públicas tienden a homogeneizar las intervenciones, ¿no? E isso não é simples, porque as políticas públicas tendem a homogeneizar, né, o serviço que é ofertado, a tratar as pessoas de forma homogênea. Entonces, estos referentes que trabajan en este acompañamiento tienen que formarse y conocer muy bien qué significan las transiciones y cómo la autonomía progresiva se pone en juego al momento del egreso de la salida del cuidado. Então, esses referentes, essas pessoas que acompanham, precisam entender muito sobre esse processo, né? Voy a contar un pequeño caso que acompañé una supervisión. Yo trabajo supervisando algunas instituciones que son viviendas de transición o casas de pregresso. Vou contar caso eu sou supervisora, né? Ela é supervisora de algumas instituições que trabalham esse processo de transição e ela vai contar caso que ela supervisionou. Y lo voy a contar para ejemplificar que los trabajadores y las trabajadoras de los sistemas de los cuidados alternativos necesitamos estar permanentemente acompañados y soportados por supervisores, colegas, equipos, porque tenemos un trabajo desgastante, desafiante, que nos puede llevar también al peligro de homogeneizar las prácticas y lo que hacemos. Ela vai contar esse caso para exemplificar que as equipes técnicas elas precisam estar apoiadas, os trabalhadores das equipes técnicas precisam estar apoiados em supervisão, na rede, entre os próprios colegas, porque o trabalho ele é muitas vezes bastante desafiador, desgastante, e isso faz com que esse apoio seja fundamental. Se trata de una joven de 20 años que está viviendo en una casa de transición. Ingresó recientemente y el equipo me llama porque está muy preocupado. La joven dejó su trabajo y pasa todo el día encerrada en su cuarto. Então, trata-se de uma jovem de 20 anos que ingressou recentemente numa moradia de transição e a equipe chama, então, a Mariana
porque está muito preocupado com essa menina, porque ela deixou o trabalho e ela passa o dia todo fechada no seu quarto. Me dicen que solo puede quedarse en esa casa por 1 año y que entonces necesita encontrar un trabajo urgente. A equipe diz para Mariana, ella te lo dice ou el equipo? El equipo. A equipe diz para Mariana que essa menina não pode passar mais do que 1 ano nessa casa, então que ela precisa pensar em como que vai ser depois que esse período terminar. Esa joven la conozco, no personalmente, pero la conozco porque antes estaba en una institución que yo también supervisaba y yo conozco su historia. Ela conhece a história dessa menina porque ela também era supervisora da instituição onde ela morava antes de completar a maioridade. Era una historia terrible, muy dura, de un encierro prolongado por muchos años por parte de su progenitora. E era uma história muito terrível, muito dura, de uma menina que passou muitos anos fechada, enclausurada, por uma atitude da sua progenitora. Esto el equipo no lo sabía porque muchas veces los equipos reciben jóvenes, adolescentes, niños y saben muy poco de la historia que tienen. E a equipe não sabia da história dessa jovem, porque às vezes recebem esses jovens na moradia de transição e sabem muito pouco sobre suas histórias. Entonces el equipo me dice, no sabemos qué hacer, pasa todo el día en el cuarto, cuando se vaya de aquí, ¿qué va a hacer? Ella vive aqui como se estuviera de vacaciones. E aí a equipe falou para ela, a gente está muito preocupada, ela passa o dia inteiro no quarto, o que vai ser dela quando ela sair daqui? Ela mora aqui como se ela tivesse de férias. Y yo pienso y les digo, de vacaciones, qué bien, de vacaciones. E eu penso e falo para eles, ela está de férias, que bom, ela está de férias. Entonces ellos me miran, un poco se ríen, un poco preocupados, un poco tratan de entender a dónde voy con ese punto. E eles olham para ela, a equipe, né, e meio que dão risada, não entendem muito, ficam tentando entender aonde que ela está querendo chegar. Y el punto es que seguramente esa joven tuvo muy pocas oportunidades de estar de vacaciones. E o ponto é que provavelmente essa moça teve pouquíssimas oportunidades de ter férias. Si los trabajadores comprenden que una transición puede implicar muchas otras cosas que no son tener que trabajar, tener que estudiar, solamente obligaciones, y pueden ingresar a esa subjetividad sin prejuicios, entendiendo que a veces incluso nos puede dar un poco de envidia que no tengan nada que hacer cuando nosotros tenemos tanto que hacer. Quiero decir, cómo estamos implicados en este trabajo que tenemos. Se a equipe para pensar... Eu quero que repitas, por favor. Digo que cómo puede pensar los trabajadores que ese es un derecho de esa joven. Que los derechos para la transición no son estudiar, trabajar, alimentarse, aprender a manejar el dinero, tener una red de apoyo sólida. Eso es una vida ideal que nadie vive. Que a equipe precisa entender que a transição ela não envolve só achar um trabalho, achar um lugar para morar, dar conta do dinheiro e todas essas obrigações, né? E que às vezes precisa haver espaço, muitas vezes, para outros aspectos, né? Que não só essas obrigatoriedades, essas tarefas, né? Que precisam ser cumpridas. Y traigo esto para cerrar con lo siguiente. La ley de egreso es un derecho adquirido por los jóvenes que no tiene ninguna contraprestación. E ela traz isso para salientar que a lei dos egressos, essa política pública, ela é um direito dos jovens e que não tem que ter uma contrapartida por parte dos jovens para que eles possam ter esse apoio. É um direito adquirido, um novo direito.
que les permite, si tienen ganas, tomarse un año de vacaciones, ¿por qué no? É um novo direito adquirido por esses jovens e que faz parte, inclusive, desse direito que eles possam tirar um ano de férias, se eles assim desejarem, né? E aí, só uma parte que passou aqui, ela comentou do quanto nós, como equipe, né, nos implicamos nesse processo e, às vezes, também isso afeta os trabalhadores no sentido de pensar, puxa, ela está ali fechada no quarto sem fazer nada, enquanto eu aqui, quanto profissional do serviço, tenho tantas coisas para fazer. Tá? Só retomando uma parte que faltou aqui. Entonces, es importantísimo que los jóvenes luchen por sus derechos, que los jóvenes sepan que si no participan activamente, muchas veces las cosas no cambian, pero que si lo hacen, tienen muchas oportunidades para tener mejores vidas. Muchas gracias. Então, é importante que os jovens saibam que eles precisam lutar pelos seus direitos e que, se eles fizerem parte disso, eles vão ter muitas possibilidades de futuro melhores. Mariana, primeiro, Luciana, obrigada, viu? Mariana, muito obrigada, assim, por trazer a experiência da Argentina, que a gente possa aprender com essa experiência, né, poder criar aqui também legislações, né, que a gente possa também fazer a diferença aí na vida dessa juventude. Só dizer, gente, que no aniversário de 20 anos do Movimento Nacional, nós temos no nosso plano de ação uma única meta, que é a aprovação do Plano Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária do nosso país, onde prevê diversas ações para a juventude egressa, né, que a gente possa aprovar. Nós vamos ter uma mesa política amanhã, que todos estejam aqui para dizer sim conosco, para poder dizer que é importante que essa política se efetive no nosso país. Dizer também, gente, que essas falas poderosas, maravilhosas, vão estar no nosso livro, que vai ser produzido pela PUC Minas, Minha Vida Fora do Acolhimento. Então, muitos jovens escrevendo artigos, depoimentos, né? Essas falas vão estar todas em breve. Esse ano ainda, nós vamos entregar esse livro para vocês, tá bom? Queria agradecer demais vocês. Eu queria saber se vocês queriam falar mais alguma coisa. Por conta do atraso, nós não vamos ter o debate. Eu queria que vocês pudessem fazer as perguntas, deixar com a organização ou com os nossos jovens aqui, que nós vamos colocar todas as respostas no site do Movimento Nacional. Mas eu queria... Hoje nós estamos aqui para ouvir, não é, minha gente? E tem muito jovem para falar, muitos vão falar durante esses 2 dias. Então, eu queria aqui, nesse final, saber se vocês gostariam de dizer mais alguma coisa que não foi dita e que é importante ficar registrada. Eu quero acrescentar a importância de trabalhar com amor. A gente, o ano passado, em Chile, tivemos um congresso da Rede Latino-Americana e algo que saiu muito nas falas dos jovens é sobre a importância do amor. E quando a gente vê a relação que tem os jovens, por exemplo, egressos de aldeias, eu, por exemplo, ouço a Mariana, e é uma pessoa que eu admiro e que eu quero muito. Também está a Jimena, que foi coordenadora da Rede Latino-Americana até o ano passado. E esses são os vínculos que nos mudam. Então, o chamado sempre ao trabalho com amor. E compartilho o que disse a Patrícia, que é um trabalho muito forte também ser ativista, porque a gente está todo o tempo trabalhando nossa história. Mas eu acho que a gente está todo o tempo também ressignificando a nossa história, enxergando ela desde outro lugar. E, através disso, passando para outras gerações. Então, esse chamado importantíssimo de trabalhar com o amor. Somente isso. Bom, eu pensei em uma única coisa que eu queria complementar, que é, eu escutei a defensora falando sobre a defesa das crianças, adolescentes e jovens nos processos de acolhimento. E isso me traz uma questão, porque em São Paulo a gente não tem essa realidade. Em São Paulo, quem são defendidos nos processos de acolhimento pela Defensoria Pública são os pais.
Então, isso me traz um pensamento no sentido de que é muito importante que as políticas públicas voltadas para os jovens e adolescentes do serviço de acolhimento sejam unificadas. Porque se cada estado faz uma coisa diferente, se cada estado faz dessa forma, se cada estado faz X, a gente não consegue mapear, a gente não consegue medir, a gente não consegue entender o desenvolvimento, a gente não consegue entender a aplicabilidade dessa política pública. Então, eu acho que esse é um debate mais político, mas é importante a gente pensar numa ideia de unificar numa legislação que seja mais no sentido federal. Una cosa que me quedó sin decir y sin reconocer, y es que hay un movimiento latinoamericano que ha posicionado la transición como un derecho. Uma coisa que ela esqueceu de mencionar, né, de referendar, é que existe um movimento latino-americano que está buscando esses direitos, né, dos egressos. En Chile, en Guatemala, en México, en Colombia, hoy se están discutiendo proyectos, programas nacionales y leyes para que la transición sea considerada como una parte del cuidado. Y en ese sentido, Brasil tiene un lugar clave en la región. Então, no Chile, na Guatemala, no México e na Colômbia, já existe um movimento forte em prol, né, dessas políticas específicas, do direito específico para esses jovens. E o Brasil, nesse movimento, tem um papel-chave. Por eso invito a las autoridades también a convocar a los jóvenes en discusiones sostenidas para diseñar una política. E aí ela convoca, né, as autoridades para provocar os jovens para pensar e ter discussões a longo prazo, né, para discutir esses aspectos. América Latina o los gobiernos de América Latina están muy complicados en relación a la institucionalización de los niños y las niñas. Na América Latina, a questão da institucionalização das crianças e dos meninos e das meninas ainda é bastante complicada. Es evidente que el efecto nocivo de la institucionalización nadie ya lo puede discutir. A questão dos efeitos nocivos da institucionalização já não é um ponto a ser discutido. Sin embargo, necesitamos las organizaciones de la sociedad civil, los técnicos, los jóvenes, explicar a los gobiernos cómo se hacen las buenas transformaciones. No entanto, embora já não seja mais um ponto para discutir, todo mundo saiba que, né, que a institucionalização tem esse efeito ruim, as organizações não governamentais, os políticos, os jovens precisam informar como oferecer melhores cuidados, né, em contrapartida a esse modelo vigente ainda que é a institucionalização. Es decir, que ya sabemos qué hay que hacer y tenemos que apoyar e insistir en cómo se debe hacer. Então, a gente já sabe que é preciso fazer, mas a gente precisa apoiar como fazer, né? Estratégias de como fazer. Gracias. Obrigada. Gente, é isso, né? Que vocês possam se conectar. A Mariana, as meninas vão estar aqui conosco durante todo o evento, tá? Por conta do atraso, sempre atraso o primeiro dia mesmo, né? Nós não vamos poder ter o debate, mas eu acho que as falas, né, foram muito fortes e muito importantes. Eu acho que saímos aqui mais que com perguntas, com reflexões, que é o mais importante. E na luta para que a gente torne realidade o direito da juventude egressa desse país. Então, agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada, viu?